A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 42, verso 6. Nos diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante a ele com face na terra. Olha que interessante, se nós lermos em Gênesis 37, José já havia dito que ele via os seus irmãos através de fechos de trigo, e do sol, e da lua, e das estrelas se encurvando diante dele. E aqui nós temos o cumprimento do sonho de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi para o Egito, foi falsamente acusado. José esteve na prisão muitos anos, interpretou o sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor. E mesmo assim o padeiro se esqueceu dele por 2 anos, até que José interpreta o sonho de Faraó, e não só interpreta, dá um conselho a Faraó. E esse conselho de Faraó que José deu a Faraó, fez dele governador de toda a terra do Egito. E agora os seus irmãos vêm e se prostram diante dele, cumprindo assim os sonhos. Quero falar de 10 tipos de irmãos na Bíblia. 10 tipos diferentes de irmão na Bíblia. Aqui temos os irmãos de José. Mesmo vendendo ele para o Egito e ajudando assim cumprir o desígnio de Deus, como José mais tarde disse, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus para salvar as vossas vidas. Nós temos aqui os irmãos de José. Vamos a 2 Reis, capítulo 10, verso 13. Livro de 2 Reis, capítulo de número 10, versículo de número 13. Lemos assim em 2 Reis 10, 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, e deu os seus servos, aqui é o 1 Reis, né? Nós vamos ler 2 Reis, capítulo de número 10, versículo de número 13. 2 Reis, não é primeiro não, às vezes em troca, não é? 2 Reis 10, 13, lemos assim: Jeú achou os irmãos de Acasias. Jeú, o rei, achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e diz: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos ao saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então nós temos os irmãos de José na Bíblia, e temos também os irmãos de Acasias na Bíblia. Vamos para 1 Crônicas 12, versículo 2. 1 Crônicas 12, 2, e diz assim: armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras. Aqui é a habilidade dos arqueiros que atiravam pedra, e em despedir flechas com arco. E eram esses dos irmãos de Saul, benjamitas. Os benjamitas, irmãos de Saul, atiravam pedras, eram habilidosos. Então nós temos na Bíblia os irmãos de José, os irmãos de Acasias, os irmãos de Saul. Vamos ainda em 1 Crônicas, capítulo 26, verso 9, aonde lemos: e os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18 homens valentes, irmãos de Meselemias. Ainda também em 1 Crônicas, capítulo 26, 11,
diz Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, e todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Olha, os irmãos de Messalias eram 18, os irmãos de Oza eram 13. Bastante irmãos aqui, os irmãos de José, os irmãos de Acasias, os irmãos de Saul, os irmãos de Messelanias, os irmãos de Oza. 1 Crônicas 27, 18, lemos sobre Judá e Eliú, dos irmãos de Davi. Os irmãos de Davi. Foram todos na frente dele e nenhum deles foi ungido, mas Davi foi o ungido de Deus. Então temos os irmãos de José, os irmãos de Acasia, os irmãos de Saul, os irmãos de Messelanias, os irmãos de Oza, os irmãos de Davi. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 7. Provérbios 19, verso 7, temos aqui, 19, 7, todos os irmãos do pobre o aborrecem. Olha que coisa terrível. Ele já é pobre, ainda seus irmãos o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos, corre para eles com palavras, mas serve de nada. Os irmãos do pobre, coitado do pobre, seus irmãos já aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os amigos. Ninguém quer pobre, quando vê o pobre, pensa que ele já vem pedir dinheiro. Os irmãos do pobre, os irmãos de José, os irmãos de Acasia, os irmãos de Saul, os irmãos de Messelemias, os irmãos de Oza, os irmãos de Davi, os irmãos do pobre. Cada um desses irmãos há uma história. Vamos a Atos, capítulo 10, versículo 23. Atos 10, verso 23. Lemos assim o livro de Atos, capítulo de número 10, versículo 23. Aqui é a história de Pedro indo à casa de Cornélio. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Tinha os irmãos de Jope. Mas também tem um grupo de irmãos muito interessante que se assemelha com os irmãos de José, que são os irmãos de Jesus. João, capítulo de número 7, versículo 5, diz: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha que coisa terrível. Os irmãos de Jesus não criam nele. Mas depois, graças a Deus, passaram a crer em Jesus. E não, aqui eles são conhecidos em João 7 como os irmãos de Jesus. Mas em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, lemos: não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. Os irmãos de Jesus agora se tornam irmãos do Senhor. E Cefas. 10 tipos de irmãos na Bíblia. Os irmãos de José, os irmãos de Acasias, os irmãos de Saul, os irmãos de Messelemias, os irmãos de Oza, os irmãos de Davi, os irmãos do pobre, os irmãos de Jope, os irmãos de Jesus e os irmãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal na Bíblia PR, o canal da Bíblia PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu. Clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.